Graça e paz, irmãos. Nós vamos dar início ao estudo da lição de hoje, da nossa tarefa de estudar 2 Tessalonicenses, e nós vamos ler o capítulo 3 hoje, de 2 Tessalonicenses, para encerrar também o estudo desta carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Então nós vamos ler o texto, que são 18 versículos do capítulo 3. Quem quiser acompanhar nas suas próprias Bíblias ou nos seus próprios celulares, pode chegar aí a abrir e nós vamos fazer a leitura. O texto diz assim: Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e vos guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, de que no Senhor não só estão praticando as coisas que vos ensinamos, que vos ordenamos, como continuareis também a fazê-las. Ora, o Senhor conduza os vossos corações ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos. E do modo como convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Nem jamais comemos pão de graça à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quiser comer, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considerem por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo vos dê
continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Este é o texto que nós acabamos de ler da segunda carta aos Tessalonicenses, seu capítulo 3. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na tua presença porque o Senhor é o Deus que está em todo lugar, em toda parte, e está também nos nossos corações pela habitação permanente do teu Santo Espírito. Nós te agradecemos pelo privilégio de podermos abrir a tua palavra e estudarmos essa revelação do teu grande amor para conosco por meio desta palavra escrita por homens santos, inspirados pelo Espírito Santo. Nós te louvamos, te agradecemos, pedimos que o Senhor nos dê entendimento daquilo que foi ensinado há 2000 anos e que permanece verdadeiro, vivo e eficaz no nosso tempo, para que nós possamos dirigir as nossas vidas por meio desta palavra. Agradecemos a presença dos irmãos, pedimos que todos aqueles que participam tenham bom proveito e crescimento espiritual e que outros que venham participar também sejam abençoados pela tua palavra. Nós oramos agradecendo tudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos diante do último capítulo aqui de 2 Tessalonicenses e nós estamos findando essa carta hoje, né? Essa carta que é escrita de próprio, como disse o apóstolo Paulo, escrita por ele, né? Assinada por ele, e como carta verdadeiramente produzida pela pena do apóstolo Paulo, sob a orientação do Espírito Santo. Então, nós sabemos que temos a palavra inspirada de Deus para o nosso estudo nesta tarde. Nós estamos estudando estas cartas e estamos vendo aquilo que o apóstolo Paulo ensinou e aquilo que ele viveu também, né, em cada cidade por onde ele passou e depois escreveu cartas àquelas igrejas. O apóstolo está escrevendo a segunda epístola aos crentes de Tessalônica. Nós já sabemos que ele escreveu 2 cartas aos Tessalonicenses, ambas da cidade de Corinto. Ele esteve em Tessalônica e foi perseguido lá, e ele saiu então de Tessalônica às pressas, né? Foi levado para Bereia. E em Bereia ele esteve um tempo, mas quando os judeus de Tessalônica souberam que ele estava pregando em Bereia, eles foram lá com um desejo não muito nobre. Queriam dar apenas um susto no apóstolo Paulo, né? Mas um susto definitivo. Se o tivessem alcançado ali, eles teriam matado o apóstolo. E ele então foi levado pelos bereanos até Atenas, pelo mar, né? Pelo mar Egeu. E ele chegou a Atenas e ali ele começou a pregar, né? Falar para aqueles filósofos atenienses. E então, de Tessalônica ele foi para Atenas, e em Atenas ele não teve muito sucesso,
porque ele pregou para aqueles filósofos que ficavam ali na praça discutindo, e quando ele falou sobre ressurreição, eles não acreditaram, né? E Paulo, então, se desanimou, né? E ele, então, foi para Corinto. Corinto, ele era uma cidade próxima de Atenas, e em Corinto ele ficou ali algum tempo e ficou ansioso por saber o que estava acontecendo em Tessalônica. Então, ele aguardou a chegada de Timóteo. E Timóteo chegou de Tessalônica, dando notícias boas da igreja de Tessalônica. E ele, então, estava ansioso por essas notícias, recebeu essas notícias e ficou muito contente, razão porque ele escreveu a carta, né, a primeira carta. Depois ele soube que estava havendo alguma confusão doutrinária a respeito da ressurreição, a respeito da segunda vinda, a respeito do arrebatamento, a respeito da tribulação. Então, alguns falsos mestres haviam se infiltrado na igreja lá em Tessalônica e tinham transtornado alguns ensinos de Paulo. Então, ele escreve a carta para exortar os crentes a ficarem firmes naquilo que ele tinha ensinado. E ele corrige, então, os desvios doutrinários que estavam sendo anunciados lá em Tessalônica. E ele esclarece a igreja sobre o ensino do dia do Senhor. Havia um equívoco na igreja, né, influenciada por esse falso ensino, que o dia do Senhor já havia começado. Ora, o dia do Senhor é previsto pelos profetas. Os profetas já falavam do dia do Senhor, os profetas do Velho Testamento. E o dia do Senhor, na verdade, não é um dia, né, de 24 horas. É um período de tempo que se estende desde a tribulação até o reino milenar. É um período de juízo de Deus, né? É um período de dia do Senhor, dia terrível, como diz Jeremias, dia de angústia para Jacó, e Deus vai, desta maneira, derramar juízo sobre as nações da terra, sobre Israel rebelde e sobre aqueles gentios que não creram no Senhor Jesus. Bem, desse modo, então, esse falso ensino estava sendo proliferado ali e já havia chegado até os ouvidos de Paulo essa história, que o dia do Senhor já estava próximo, que havia até chegado já, e que eles já estavam no dia do Senhor, que as perseguições vigentes, né, os tessalonicenses que creram começaram a ser perseguidos em Tessalônica, e aquelas perseguições vigentes lá em Tessalônica eram parte do juízo de Deus sobre o mundo e também sobre a igreja. Paulo, então, demonstra que não havia iniciado ainda o dia do Senhor, esse período, né? Tal período, porque antes desse período acontecer, antes disso, deveria se manifestar o homem do pecado, o homem da iniquidade, o filho da perdição, né? Que é o anticristo. Era só ele só seria revelado quando o poder restringidor, né, o poder que restringia o mal, for tirado do mundo, né? E nós entendemos, e a maioria dos intérpretes entende, que esse poder restringidor, o único que poderia restringir verdadeiramente, e ainda restringe até hoje, a ação do mal, senão
o mundo seria muito pior do que é, né? Que é o Espírito Santo habitando a igreja do Senhor. Então, esse poder restringidor ainda não ainda estava presente. E então, Paulo estabelece uma verdade que é a seguinte: enquanto não houver a saída deste mundo do poder restringidor do Espírito Santo, isto é, enquanto a igreja não for tirada deste mundo, não começará o dia do Senhor, o dia do juízo, né? Dia de juízo, dia de angústia, dia de sofrimento para aqueles que não creram no Senhor Jesus. Então, esse acontecimento, quando a igreja for ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares, nas nuvens, é o chamado arrebatamento da igreja, né? Esse acontecimento, então, de retirada do poder restringidor aqui do Espírito Santo. Como o Espírito Santo habita hoje a igreja, né, e a igreja exerce, ainda que esteja meio caótica, mas ainda mantém, muitas igrejas ainda servem a Deus em espírito e em verdade. Então, enquanto ainda há esse tipo de manifestação, ainda não houve e nem pode haver liberdade total para o anticristo entrar neste mundo. E então será, depois que isso acontecer, quando a igreja for arrebatada, imediatamente, então será manifesto o iníquo, aquele que será destruído por Jesus Cristo em sua segunda vinda, né? Então, nós nós temos essa situação bem delimitada aqui em 2 Tessalonicenses. Neste capítulo, isso inicialmente foi o que Paulo mostrou aos Tessalonicenses. Neste capítulo que nós lemos, neste último capítulo, Paulo pede oração. Ele pede oração por ele e pelos seus colaboradores. Agora ele está pedindo que os crentes de Tessalônica orem por ele, intercedam por ele, e é uma coisa que nós não podemos fazer mais por Paulo, mas podemos fazer por todos aqueles que são pregadores da palavra e que são anunciadores das boas novas em todo o mundo. Devemos orar, né, pelas pessoas que estão em posição de ação missionária específica, né? Porque missionários todos nós somos, mas aquela situação específica, particular, de gente que foi devidamente convocada para a obra missionária, a obra missionária propriamente dita. Paulo pede oração, então, por ele e seus colaboradores. Ele sempre lembra, porque ele não está sozinho aqui, ele está com Paulo, com Timóteo e Silas. E ele tem sempre colaboradores em todas as cidades por onde ele passou. E ele, então, pede oração por ele. Meus irmãos, isso é uma lição para nós, que nós devemos, na obra missionária, lembrar sempre de que não só o sustento financeiro é necessário para essas pessoas, como Paulo recebeu o sustento financeiro da igreja de Filipos, né? Ele e trabalhava para o seu próprio sustento também. Ele não só o sustento financeiro é necessário, como o sustento espiritual. O sustento espiritual, nossas orações. Porque Deus determinou soberanamente que muitas ações do seu plano eterno seriam realizadas em concordância com as orações dos crentes. Isso é um privilégio muito grande, né? Deus soberanamente determinou isso. Então, é por isso que nós devemos orar. Orar porque Deus já determinou que ele vai responder orações dos crentes, né? Há muitos aspectos dos seus planos
do plano eterno de Deus se relacionam com a oração dos crentes. Não é que a oração dos crentes possa determinar as coisas, mas Deus estabeleceu que a participação dos crentes em oração seria fundamental para a consecução do seu plano. Então, nós podemos entender isso como um privilégio muito grande que Deus nos dá de participarmos do seu plano eterno de salvação do ser humano. Então, neste capítulo, nós vemos Paulo ensinando sobre oração. Oração que ele pede por ele e por seus colaboradores, e que nós devemos entender como uma disposição de Deus de usar os crentes, né, usar os seus filhos para a consecução do seu plano. E a outra coisa que é importante notar é que quando eu oro, quando eu faço orações por alguma coisa, isso significa que eu estou, de alguma maneira, interessado na resolução daquele problema, e mostra o quão disposto eu estou a colaborar, a contribuir, não só financeiramente, né? Então, quando eu oro por uma atividade missionária, eu tenho que ter a disposição de ser eu mesmo a resposta dessa oração, né? Porque o que adianta eu orar pedindo a Deus uma ação missionária num lugar X? E aí Deus fala, o missionário que eu tenho para lá é você. Aí você fala assim, não brinca não, Senhor, né? Não brinca não, Isso é uma situação que parece cômica, mas não é. Se eu não tenho a disposição de ser a resposta da oração, ou pelo menos encaminhar essa resposta da oração, eu estou errando na minha oração. Então, quando eu oro, eu preciso entender que eu devo estar disposto a ser a resposta das orações. Se Deus quiser me mandar para um lugar por onde eu esteja orando, eu preciso estar à disposição de Deus, senão a minha oração realmente não tem nenhum valor. Nesse caso aqui, Paulo estava bem consciente disso, e por isso ele pede a oração dos crentes, porque ele também orava pela obra missionária e Deus o mandava para onde Deus queria, né? E para que o evangelho, então, neste último capítulo, Paulo ora para que Deus o ajude, o abençoe, conserve a sua liberdade para que ele possa pregar o evangelho onde for mandado. Mas ele ora também para que o evangelho seja propagado, para que o evangelho seja propagado e a palavra do Senhor seja glorificada. Paulo não tinha intenção de engordar a igreja, né? Ele queria levar o evangelho para a salvação dos eleitos, mas ele não tinha preocupação de engordar a igreja, né? Eu tenho uma igreja com 1.000 membros, eu tenho uma igreja com 2.000, eu tenho uma igreja com 5.000 membros, né? E as pessoas até têm situações, isso já aconteceu numa conversa que eu tive com alguns pastores, que a preocupação deles era o número de membros que eles queriam ter. Eu quero ter uma igreja com tantos membros, né? Não por causa do evangelho atingir aquele número de membros, mas para que o nome dele fosse conhecido como pastor de grande igreja. Isso é uma motivação absolutamente errada, né? E Paulo tinha uma outra motivação, que era
o evangelho ser conhecido, propagado. Por quê? Porque a salvação vem pela pregação do evangelho, né? A proclamação do evangelho que traz a salvação, porque a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Paulo, então, queria que o evangelho fosse propagado e a palavra do Senhor fosse glorificada, isto é, aquilo que o Deus mandou dizer e que era dito pelos pregadores, realmente acontecia na vida das pessoas e as pessoas glorificavam o nome de Deus. Deus era glorificado, exaltado pela sua palavra. Mas Paulo também tinha uma oração para que Paulo e os seus colaboradores, fossem guardados dos homens maus, guardados dos homens maus, os que os perseguiam por anunciar o evangelho. Paulo queria ser guardado desses homens, né? Protegido desses homens, e só Deus é que podia fazer isso. Mas ele não tinha medo desses homens, ele queria ser resguardado, era apenas para evitar sofrimento, mas ele sabia que Deus estava com ele em todo o tempo e que o guardaria de todo mal, segundo a graça e a misericórdia de Deus, né? Porque para que os tessalonicenses, os irmãos lá da igreja de Tessalônica, continuassem a andar em obediência a Deus. Era uma outra oração de Paulo. Então, Paulo ora por ele e pelos seus colaboradores, para que eles continuem pregando o evangelho. Ele ora para que o evangelho seja pregado e a palavra do Senhor glorificada, ou seja, para a glória de Deus, né? Então, a pregação do evangelho, que é para a salvação do pecador, mas é fundamentalmente para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não é a salvação do pecador que está em primeiro lugar, mas a glória de Deus é que está em primeiro lugar. É claro que quanto mais pecadores forem salvos, maior será a glória de Deus. E ele também ora para que Paulo e seus colaboradores, né, eles sejam guardados dos homens iníquos, aqueles homens que os perseguiam, homens que não tinham a mesma fé, que às vezes eram da mesma congregação, mas a fé não era de todos, né? A fé, eles não criam como verdadeiramente eles deviam crer. Então, Paulo ora para ficar livre desses homens e também por causa do estrago que esses homens faziam nas igrejas, né? Ensinando doutrinas erradas. Nós já vimos aí em Coríntios, na Galácia, em Corinto, na Galácia, em Éfeso, nós já vimos como que os falsos mestres ensinavam coisas erradas. Na igreja de Éfeso, depois que Paulo saiu de lá e Timóteo ficou pastoreando aquela igreja, um jovem pastor, talvez nem muito experiente, ele sofreu muito com os falsos mestres na igreja de Éfeso, mas Deus deu vitória a ele. E ele orou também para que os tessalonicenses continuassem a andar em obediência a Deus. E olha que coisa interessante. Obediência a Deus aqui significa claramente obediência aos mandamentos do apóstolo. Claramente. Então, eles continuassem a andar em obediência a Deus e que em constante manifestação de fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. E isso significa mandamentos do apóstolo. E ele dá alguns mandamentos a partir do versículo 6 que nós lemos. Ele fala, nós vos ordenamos. Então, Paulo está dizendo, olha, eu estou ordenando em nome de Jesus. Então, Paulo identifica os seus mandamentos como mandamentos do próprio Deus. Deus, por intermédio de Paulo, está ordenando aquela igreja, né, que eles tomem algumas providências. Quais eram as providências
que Paulo queria que aqueles irmãos tomassem. Primeiro mandamento do apóstolo aqui para a igreja de Tessalônica: apartem-se de todos os que, dizendo-se irmãos, vivem desordenadamente. O que é isso aqui? Viver desordenadamente é aquilo que Paulo já ensinou na primeira carta aos Tessalonicenses. A carta aos Tessalonicenses, da primeira carta, mostra claramente isso, né? Que Paulo está preocupado com aqueles que andam em desordem nas igrejas. Finalmente, ele diz: irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes o Evangelho, né? Quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, né? Então, Paulo queria que os crentes de Tessalônica, que vieram de uma vida irregular, do paganismo, né? da idolatria, que eles consertassem suas vidas diante do Senhor. E também eles fossem capazes de andar em obediência, clara àquilo que Deus ordenasse, que aquilo que Deus mandasse nas suas ordens para com os crentes de Tessalônica. Ele fala que ensina que os crentes devem ter amor em máxima consideração pelo trabalho que os líderes realizam, que eles devem trabalhar, eles devem a serem submissos, eles devem consolar os desanimados, evitar que alguém retribua outro mal por mal e trabalhar para que não sejam pesados a ninguém. Então, Paulo dá uma série de ordens aos crentes de Tessalônica, e essas ordens são ordens para trazer ordenamento, né? Um ordenamento na igreja. Né? Ele quer que os crentes se apartem de todos os irmãos que vivem desordenadamente. Então, há uma diferença, né, entre os que vivem desordenadamente, mesmo na mesma congregação, e aqueles que vivem ordenadamente, ou os que vivem de acordo com os princípios que o apóstolo ensinou. E aqueles que são desobedientes ao ensino apostólico, eles devem ser considerados, não devem ser considerados na igreja como pessoas que sejam dignas de serem membros ali. Então, os membros que são cristãos de fato devem se afastar de todos aqueles que, dizendo-se irmãos, vivem desordenadamente. Então, é uma incongruência, né? Eles são irmãos, professam a mesma fé, mas vivem de maneira desordenada, de maneira diferente. Então, Paulo fala: apartem-se deles. Segundo mandamento que Paulo dá aqui é: imitem o nosso modo de viver. Sempre é importante ver isso, né? E Paulo sempre se, se portou como uma pessoa que vivia ordenadamente, que o vivia de um modo que era digno do nome de cristão, que era digno de imitação, o seu modo de agir. Seu modo de agir era um modo que não
não tinha erros, né? Não cometia erros, não vivia no pecado, não se afastava da presença de Deus, não fazia nada que ofendesse a santidade, não agia de modo a ser pesado a ninguém. Então, a conduta de Paulo era digna de ser imitada. Por isso mesmo ele fala: imitem o nosso modo de viver, demonstrando, vocês demonstraram, enquanto estivemos com vocês, que vocês eram nossos imitadores, trabalhando para não pesar, né? Nós estivemos entre vocês, diz Paulo, mas nós não fomos pesados a ninguém aí. Trabalhamos de dia e de noite para não sermos pesados a ninguém. E pregando o evangelho para os Tessalonicenses, sem ser pesado a ninguém. Agora, Paulo diz uma coisa que é interessante, porque não devêssemos, não pudéssemos, não tivéssemos o direito de ser sustentados por vocês. Olha que coisa, que visão mais clara do sustento. Paulo sabia que ele poderia receber sustento das igrejas, ele poderia, era direito dele receber. E ele, quando ele fala isso aos coríntios, ele diz que os coríntios deveriam também sustentar os pregadores, porque digno é o obreiro do seu salário, e não atarás a boca ao boi que debulha. Então, ele usa essas expressões do Velho Testamento para demonstrar que, na verdade, o que Deus estava propondo nessas verdades é que o obreiro deve receber para ser sustentado adequadamente, para cuidar do rebanho. E nesse texto de 1 Tessalonicenses, que nós lemos há alguns dias atrás, ele fala sobre que aqueles que trabalham entre vós devem ser dignos de grande apreço, né? E aqueles que vos presidem no Senhor e vos admoestam, que os tenhais com amor, na máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, viver em paz uns com os outros, né? Então ele fala disso, fala a Timóteo também que o, os obreiros que presidem bem, que realizam um bom trabalho, sejam dignos de duplicada honra, né? Falando aí de salário. É claro que Paulo tem esta visão, ele não queria ser pesado a ninguém, não porque não tivesse direito, mas ele queria evitar que outras pessoas, como aqueles falsos mestres que vinham de Jerusalém e que cobravam por por suas pregações, cobravam por seus trabalhos nas igrejas. E Paulo não queria dar razão a eles, sendo também sustentado pelas igrejas. Ele queria demonstrar que é possível alguém trabalhar e não ser pesado à igreja. É claro que também nós sabemos que quando nós temos obreiros que são exclusivos da igreja, realizam trabalho exclusivo da igreja, eles devem ser sustentados adequadamente para poderem realizar livremente, descansadamente, o trabalho que eles têm para realizar. Então, Paulo diz, né, imitem o nosso modo de viver. Isso aqui é um mandamento, né? É um mandamento. Não é se der certo, se puder, o dia que for bom, não. Imitem o nosso modo de viver,
demonstrado enquanto estivemos com vocês. Enquanto nós estivemos aí, nós demonstramos isso. Nós trabalhamos para não ser pesados a ninguém. Mesmo tendo direito ao sustento, nós quisemos dar o exemplo. Se alguém não quer trabalhar, também não coma, né? Não coma. Se alguém não quer trabalhar. É que não se está falando aqui daquelas pessoas que às vezes são necessitadas por pobreza extrema, por doença, por limitação física de alguma ordem e não estão sendo capacitadas a prover o seu próprio sustento. Então, nesses casos, a gente tem que ajudar, né? Mas as pessoas que não querem trabalhar, elas devem ficar fazendo dieta, sem comer, né? Então, trabalho, o trabalho é uma necessidade humana e o trabalho glorifica a Deus. É interessante notar também a perspectiva da redenção do trabalho. O trabalho era visto, até algum tempo atrás, era visto como uma imposição, um castigo, um peso muito grande, mas a Bíblia ensina que o trabalho um trabalho, o trabalho cristão, o trabalho do crente, é um trabalho construtor, é um trabalho que edifica, é um trabalho que satisfaz, que realiza, porque é uma coação com, com Deus, né? Coação aqui no sentido de agir com Deus, de estar fazendo aquilo que Deus quer, contribuindo para a obra do Senhor e construindo para a eternidade. Quando o crente está agindo desta maneira, ele está construindo para a eternidade. Isso redime o trabalho, né? O trabalho não é uma consequência do pecado, o trabalho não é uma coisa ruim, o trabalho é, na verdade, uma ação de louvor, de exaltação, de glorificação do nome do Senhor. Por isso que Paulo fala, né? Em tudo dai graças, fazei todas as coisas, sem murmuração, sem contenda. Ele fala que tudo que fizerdes seja feito para a glória do Senhor. Então, isso realmente resgata a perspectiva do trabalho ser um instrumento de crescimento, uma bênção de Deus. Essa é a visão de Paulo a respeito do trabalho. Mesmo tendo o direito de sustento, ele quis dar exemplo e trabalhou, né? Trabalhou. E cada um trabalhe e coma do seu próprio pão. Isto é também um mandamento de Paulo. Cada um trabalhe e coma do seu próprio pão. E é claro que pode haver necessidades, sim. O que nós temos que fazer quando há um irmão em necessidade? Ajudá-lo, né? Não é perguntar se ele está empregado ou se não está. Mas é também ajudá-lo, neste caso, se ele tem possibilidade de trabalhar, ajudá-lo a encontrar uma atividade e ajudá-lo a se tornar responsável pela sua própria vida. Paulo ainda dá outro mandamento: não se cansem de fazer o bem. Isso aqui parece contrastar com o que ele disse, né? Mas não é, não, porque ele está falando aqui: quem não trabalha não come. É como se a gente não tivesse nenhum interesse pelas pessoas, né? Que a gente não tivesse interesse em ajudar as pessoas. Mas não é isso, não. Ele está dizendo que nós, mesmo com cuidado de não 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 fazer aquilo que
não sermos desleixados naquilo que nós fazemos na nossa vida, né? Que nós tenhamos um trabalho digno, um trabalho honesto, mas também não é fechar a mão para aquele que não trabalha momentaneamente por algum problema e que necessita de ajuda. Então ele fala: não se cansem de fazer o bem. Né? Então, não é fecha a mão de uma vez, nem abre a mão de uma vez. Seja equilibrado. Não se cansem de fazer o bem. Quando houver necessidade, façam o bem. Né? Façam o bem, não se cansem. Se houver uma necessidade premente, constante, façam o bem constantemente, porque isso virá em retorno, né? Deus vai abençoar a vida daqueles que dão, né? O salmista já dizia, né? Que aqueles, aqueles que são abençoados são aqueles que dão livremente, que abrem a mão, é o justo, né? O justo que abre a mão, que ajuda no sustento dos necessitados. Então, Paulo dá essa orientação. Não ajudar quem é vagabundo, né? Ajudar de outra maneira, ensinando a trabalhar, mas também não fechar a mão para todo aquele que tiver necessidade. E se todos os dias bater a nossa porta uma pessoa com necessidade, devemos ajudá-las na medida das nossas posses. Isso significa, então, que não se cansem de fazer o bem. Não se cansem. E Paulo ainda dá um outro mandamento. Com aqueles que não obedecem, ele fala que com aquelas pessoas que não permanecem em obediência e que não tenham comunhão com eles, para que envergonhados mudem de atitude. Com aqueles que não obedecem. Que há pessoas que às vezes estão nas nossas igrejas e que não estão vivendo uma vida cristã coerente, estão vivendo desordenadamente. Paulo orienta, dá um mandamento aqui, que com aqueles que não obedecem, com aqueles que não fazem aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus manda, não tenham comunhão com eles. Não tenham comunhão com eles. Para quê? Para que eles, envergonhados, mudem de atitude. Paulo não diz que é para tratá-los como inimigos, é só não ter comunhão, né? Não ter um relacionamento íntimo com eles. Mas eles devem ser admoestados como irmãos, não tratá-los como inimigos, mas tratá-los como irmãos que necessitam de aprender a obediência. Então, é um ministério esse também da exortação, né? Em que a pessoa vai caminhar ao lado de outro que tem um comportamento inadequado, sem compartilhar desse tipo de vida, mas usando a palavra de Deus para exortar esses irmãos a retornarem ao caminho, a mudar de atitude, a viverem ordenadamente. Então, Paulo dá essa orientação clara para o nosso relacionamento com as pessoas. Muito bem. Deste modo, então, nós vemos Paulo concluir a carta dizendo aos Tessalonicenses: olha, o Deus de paz vos dará paz. Quando a gente anda ordenadamente, quando nós fazemos as coisas dentro da vontade de Deus, algo que vem naturalmente na nossa vida é a paz. O coração vai estar em paz, porque nós estamos andando
em obediência à vontade de Deus. E a paz é o árbitro no nosso coração. Ela é que estabelece verdadeiramente se nós estamos agindo de acordo com a vontade de Deus ou não. Né? A paz é na nossa relação com Deus e a paz na nossa relação com o próximo. Ela é o árbitro nos nossos corações. E ele mesmo, o próprio Deus, estará conosco. Né? Paulo ensina isso aos Tessalonicenses, que o próprio Deus estará com vocês. E ele diz então que o Deus de paz dá a paz e permanece com aqueles que andam na paz. Né? Então há uma relação íntima entre Deus e o crente, que é refletida na pacificação do relacionamento entre o crente e Deus e pela mediação de Jesus Cristo. A graça do Senhor seja com todos, é também um desejo de Paulo para com a igreja de Tessalônica. A graça do Senhor seja com todos. Ele ora pedindo que Deus seja gracioso para com os tessalonicenses, né? E que a graça do Senhor, essa abundante manifestação, provisão de Deus gratuita em favor dos seus filhos, tanto a graça salvadora, como a graça santificadora, como a graça provedora, tudo isso vem das mãos do Senhor, e Paulo então está desejando exatamente isso para os Tessalonicenses e certamente para a nossa igreja, para a nossa vida nesse tempo de hoje. Então, Paulo conclui essa carta dizendo isso, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E nós encerramos deste modo a carta, a segunda carta aos Tessalonicenses. Nós damos graças a Deus pela oportunidade de ler e estudar essa carta e vamos encerrar a nossa participação hoje, dando uma oportunidade a quem quiser compartilhar alguma coisa, né, para falar.